Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a ver o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouve tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te louvar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouve tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Aleluia. Guarda teu potente, sempre queres ver. Cristo sempre levanta, quando medroso estás, se confiando cantas, seu amor verás. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada irmão. Em nome de Jesus nesta noite. Glória a Deus. Quantos trouxeram as suas Bíblias? Quantos trouxeram as suas Bíblias? Amém. Estão todas aí. Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra ela em João, capítulo 9. João no capítulo 9. Algumas anotações que eu tenho anotado nesta noite. E fique aberto, meus irmãos, em João, capítulo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 9. Você que tem a Bíblia, abra. Em nome de Jesus. O tema da mensagem nesta noite que eu quero trazer a você é um tema diferente. O tema da mensagem é: por que o cego não vê? Por que o cego não vê? Está nas telas, está na escuridão. Exatamente. E você que tem a sua Bíblia, abra em João capítulo 9, versículo 1 ao 7. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus em João capítulo 9, verso 1 ao 7.
E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão com a saliva e fez lodo. E untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Eu quero dizer para os irmãos esta noite, baseado neste texto de João capítulo 9, por que o cego não vê. Quando os discípulos indagaram Jesus aqui: quem é, meus irmãos, que pecou? Jesus, quem pecou? Foi este homem ou foram os seus pais? Muitas vezes nós lemos essa parábola, esse texto, essa narração, e não conseguimos entender. Se o homem não pecou, se seus pais não pecaram, então por que nasceu cego? Mas a Bíblia, meus irmãos, ela não é feita de textos separados. A Bíblia é feita, meus irmãos, de contextos. Jesus acabara de descer da festa, da celebração da festa dos tabernáculos, poucos dias antes. E Jesus usou a vida deste homem, não para dizer uma pregação pessoal. Jesus estava dizendo que não foi ele que nasceu cego, não foram seus pais que pecaram, mas foi porque Deus permitiu isso. Ele estava se relacionando ao povo judeu. Jesus havia acabado de descer da festa dos tabernáculos, o qual entrou secretamente ali. E ele olhou e os homens perguntaram: por que este homem não está vendo? E ele, usando, meus irmãos, um exemplo como Jesus sempre usava, ele disse: não foi ele que pecou, ele não tem nada a ver, também não foram seus pais, mas isso Deus permitiu para que Deus pudesse manifestar a glória dele. Eu quero dizer para os irmãos esta noite, por que o cego não vê? E quem sabe nesta noite você está caminhando na obra de Deus e você também não está vendo. Quem sabe, meus irmãos, você está caminhando e você não está vendo. E eu quero dizer nesta noite algumas razões por que o cego não vê. Sabe por quê? Porque não tem a palavra de Deus. Eu contei uma história para os irmãos uma vez, que havia um jovem cristão que ele foi fazer um acampamento, e ele era para ficar 7 dias nesse acampamento. Eu já contei para os irmãos. E ele foi com os amigos, ele e mais 3 amigos foram no acampamento, acampar numa montanha. E era para ficar 7 dias. Levaram dinheiro para 7 dias, levaram comida para 7 dias. E quando chegou no penúltimo dia de vir embora, começou a chover. E choveu, a água subiu, o rio transbordou, porque aquela montanha que eles ficaram, ficava perto de uma ilha, de uma aldeia. E no último dia não podiam descer mais, até esperar a chuva baixar. E ficaram ali mais 7 dias. Era para ficar, meus irmãos, o suprimento só para 7 dias. O jovem e mais 3 amigos. Mas tiveram que ficar 14 dias. E durante o segundo período dos 7 dias, a partir do 8º dia, eles não tinham mais dinheiro para comer. E um tirou uma jaqueta que tinha e foi na cidade e vendeu, porque ficava numa aldeia e vendeu. Comprou comida. No outro dia tirou o relógio, o outro, e vendeu. No outro dia, o terceiro tirou uma calculadora que ele tinha, uma agenda, e vendeu. Venderam bolsa, venderam tênis, venderam sapato. E cada dia vendia uma coisa para comer. E nos 2 últimos dias, já não tinham mais nada que vender. Estavam sem comer há 2 dias. E quando a chuva baixou, um deles conseguiu pegar um telefone público, chamar a mãe dele e pedir socorro. Falou: mãe, eu e meus mais 3 amigos estamos aqui há 2 dias sem comer nada. Não temos dinheiro para ir embora, não temos mais condição nenhuma. Vem buscar a gente aqui, pelo amor de Deus. E ligou a cobrar. E a mulher falou: só me dá a direção que eu vou buscar. E ele deu a direção e a mãe foi buscar. Quando a mãe encontrou os 4 jovens na beira da estrada, pegou eles, levou até em casa, entregou os outros 3. Quando chegou em casa, ela olhou bem para o filho dela. E ela falou: meu filho, quando eu coloquei a Bíblia na sua mochila, você leu a Bíblia? O rapaz olhou para a mãe e falou: mãe, claro que eu li a Bíblia. Claro que eu li. E ela a segunda vez olhou: mas meu filho, você leu de verdade a Bíblia nesses dias? Você ficou 14 dias lá? Ele falou: mãe, eu estou falando que eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia, claro.
E pela terceira vez ela olhou para ele e falou: você realmente leu a Bíblia? E ele disse: eu estou falando que eu li a Bíblia? Para que perguntar tantas vezes? Eu li a Bíblia. E ela perguntou: aonde está a sua Bíblia? E ele tirou da mochila e pegou a Bíblia, que é algo que ele não conseguiu vender, e mostrou para a mãe: está aqui a minha Bíblia. E a mãe abriu a Bíblia na frente dele, bem no meio dela. Tinha uma nota de R$100 ali guardado. E ela olhou bem para a cara dele e disse: se você realmente tivesse lido a Bíblia, você não teria passado necessidade. E eu digo mesmo nesta noite. Se eu perguntar para os irmãos aqui: quantos aqui são crentes? Todos. Quantos estão lendo a Bíblia, meus irmãos? Você vai falar: eu estou lendo. E eu pergunto uma coisa: por que então Jesus falou? Se não foi a culpa do homem, não foi culpa dos pais, porque ele era cego? Sabe por quê, meus irmãos? Porque o cego não consegue ver. Por quê? O irmão Ronaldo falou aqui que Deus tocou no coração dele para dizer que Deus vai mudar algumas coisas aqui nesta noite. Na vida de uns irmãos. Deus não vai mudar nos bancos ou na parede, vai mudar na vida de pessoas. E agora eu quero falar para os irmãos: por que o cego não vê? Porque falta luz. E eu quero falar especificamente porque ele não vê. Porque falta a palavra de Deus. Eu fui pregar uma vez numa igreja e pediram para mim dar um curso de escatologia, que era um tema que eu estava escrevendo um livro, ainda estou esboçando sobre isso. Eu falei: pastor, mas o senhor não quer a igreja nova, não quer que pregue antes sobre cura interior, sobre dom, sobre ministério, sobre outra coisa? Ele falou: não, o povo quer ouvir escatologia bíblica. Eu falei: ok, vamos pregar. Tinha uma igreja ali com 60 ou 80 pessoas, no mínimo. E eu perguntei para os irmãos: quantos aqui querem ouvir um curso de escatologia? Ia demorar 7 dias. Todo mundo queria ouvir o curso de escatologia. E eu falei: irmãos aqui, quantos são crentes aqui há 1 ano? Vários levantaram a mão. Quantos são há 5 anos? Vários levantaram. Quantos são há 10, 20 ou mais de 20 anos? Muitos levantaram a mão. E eu falei: irmãos, agora responda para Deus, não para mim. Porque mentiroso é o diabo. Responda para Deus: quantos aqui já leram a Bíblia uma vez na vida inteira? De 80 pessoas, meus irmãos, 2 pessoas levantaram a mão. 2. De 80 pessoas, a média que tinha ali, 2 pessoas levantaram a mão. E quer ouvir escatologia. Não sabe nem a base da salvação e queria ver coisas grandes. Eu quero dizer, por que o cego não vê, meus irmãos, mesmo estando no meio do povo de Israel? É porque não tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz algo muito importante sobre isso. Você que tem a sua Bíblia, abre em Salmo de número 119 e o versículo 105, que eu vou começar a mostrar por que o cego não vê. Nós mostramos qual é a enfermidade, agora onde está a doença. Salmo de número 119, versículo 105. Eu quero que os irmãos achem, meus irmãos, e nesta noite comecem a meditar sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares, sobre a vida, meus irmãos, espiritual. Salmo de número 119 e o versículo 105. Eu quero dizer por que é que o cego não vê, mesmo estando dentro da igreja. Diz assim a palavra de Deus, em Salmo de número 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que o cego não vê? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés. E luz para o meu caminho. Quem não tem a palavra de Deus, meus irmãos, está andando em trevas. Quem não tem a palavra de Deus no seu coração está andando em trevas e muitas vezes não sabe. E você se coloca como aquele cego e diz: quem é que pecou? Por que eu estou cego? Você fala: a culpa não é minha. Eu trabalho muito, eu tenho que honrar as horas com o meu patrão, a culpa não é minha. Eu tenho um filho, 2, 3 ou 4, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar uma outra conta, então a culpa não é minha, eu tenho que trabalhar. E Jesus falou para o cego: ok, a culpa não é sua. De quem é a culpa? A culpa é dos meus pais. Meus pais não me deixaram numa condição favorável, me deixou nessa situação, não me deram estudo, não me deram faculdade, não me deram dinheiro para sair dessa situação. E Jesus falou: a culpa não é sua, nem dos seus pais. O cego não vê, meus irmãos, porque não tem luz. O cego não vê, sabe por quê? Porque não tem a palavra de Deus. E você pode estar querendo, talvez muitas vezes querendo se enganar, mas você fala: realmente eu não tenho a palavra de Deus, ou eu tenho a palavra de Deus. É muito difícil você falar com um crente. A Bíblia, ela contém 1189 capítulos. Se você ler 40 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um mês. Se você ler 4 capítulos, meus irmãos, você vai ler em quanto tempo? Se você ler 10 capítulos por dia, passa a nossa vida, passa a vida, meus irmãos, 1 ano, 2, 3 ou 10 ou mais, e muitas vezes você pode dizer: eu já li a Bíblia toda. Por
Porque eu já li Gênesis com aquele pastor, li Apocalipse com outro, li Mateus com outro. Meus irmãos, uma leitura acurada de Gênesis e Apocalipse, para você poder entender o que Deus quer falar. Como vai pregar o que não conhece? Como vai dar para o mundo o que não tem conhecimento? A Bíblia diz, só pode andar em trevas quem não tem luz. E aqui diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. E muitas vezes você coloca o seu pedido de oração, ou você chora ali com um desejo no coração, e diz, Senhor, por que eu não consigo ver a porta da prosperidade? Não estou falando só material, estou falando em todos os sentidos, seja espiritual, seja no ministério, seja conjugal, prosperidade sentimental dentro de casa, comunhão com pessoas, prosperidade material e prosperidade física, saúde no seu corpo. Por que eu não consigo enxergar a porta? Eu pergunto para os irmãos, ou alguma coisa errada com você ou com Deus. Já que com Deus nunca há nada errado, então é com você. Como eu não posso enxergar a porta da bênção? Porque o cofre de Deus nunca tem vazio, Deus nunca foi pego de surpresa. Então o problema, meus irmãos, muitas vezes está no homem. Eu não estou conseguindo enxergar. Pastor, eu estou no caminho, mas eu não estou enxergando. Por quê? Porque não tem luz. Eu estou caminhando dia a dia buscando alguma coisa, mas o que eu estou buscando, o nome do título do que eu estou buscando é nada. Porque eu não tenho luz para o meu caminho. Eu estou andando em trevas e não sei. E a Bíblia diz, meus irmãos, lâmpada para os meus pés é o quê? Não é a revista, não é o Oscar que está passando na televisão ou qualquer outra coisa. É a tua palavra. Ela é lâmpada que ilumina os meus pés. E eu vou caminhar em luz. E luz para o meu caminho. Faz uma luz e eu sei onde eu vou andar. Mas quando não temos a palavra, meus irmãos, independente do tanto de dias, meses ou anos que você é cristão, se não tem a palavra, ainda pode estar em trevas. Ainda pode estar em trevas. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. Eu vou ler algumas referências hoje porque faz sentido nós lermos. João capítulo 11, versículo 9 e 10. João capítulo 11, o versículo 9 e o versículo 10. Meus irmãos, quero que a igreja entenda que Deus quer falar nesta noite através da palavra. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 11, versículo 9 e versículo 10. Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, diz aqui, não tropeça, por quê? Porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, diz aqui que acontece, tropeça, porque nele não há o quê? Não há luz. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que quando Jesus está falando isso, Ele está dizendo bem claro, de acordo com a palavra. De acordo com a palavra. São 12 horas do dia, mas se alguém andar de dia, esse não tropeça. Preste bem atenção. Ande na luz e não tropece. Agora, meus irmãos, quem anda em trevas, vive tropeçando. Pastor, fui ali, não deu certo, saí. Fui ali, não deu certo, saí. Fui no outro, não deu certo. Tentei aqui, tentei ali, meus irmãos, uma vida de tropeço, de erro, de pecado, porque não tem luz na sua vida. Significa não tem palavra de Deus na sua vida. Não tem palavra de Deus. Mas pastor, eu li um versículo ontem, eu consegui ler um capítulo. Meus irmãos, não é um capítulo. A palavra de Deus é o alimento espiritual. Alimento espiritual. Quando no seu corpo físico você alimenta de manhã com um café da manhã bom, no almoço com um lanche bom, e no jantar com um jantar bom. Mas e o espírito? Uma refeição fria, uma refeição passada, uma refeição rápida. Alimento, meus irmãos, é comer, degustar a palavra de Deus. Aqui está dizendo, anda em trevas, tropeça. Uma vida de tropeço, uma vida de ganha, perde, perde e ganha. Vai e volta, volta e vai. Não tem futuro, porque está tropeçando, porque está em trevas. Ah, meus irmãos, uma colocação que Deus faz em relação à palavra de Deus, que Ele diz que Deus, Ele fala à altura da pessoa do que ela pode ouvir. Deus, Ele fala à altura de que você pode ouvir. Você fala, Deus, como é que eu vou ouvir a tua palavra? Meus irmãos, Deus vai falar à altura que você pode ouvir. Ele falava com Moisés face a face, porque Moisés estava à altura de ouvir. Ele não falava face a face com os sacerdotes ou com qualquer outra pessoa. Ele falava com Moisés, porque ele poderia ouvir. Deus falou com Jesus ali no Monte da Transfiguração, por quê? Porque Jesus estava à altura, meus irmãos, naquele nível espiritual, e Deus falou à altura dele. Deus não vai falar à altura, meus irmãos, se você estiver fora da palavra. Porque o único meio que Deus pode usar para falar com você é o meio espiritual, para falar diretamente com você. Agora, indireto, Ele pode usar pessoas, pode usar situações.
Nesta noite, meus irmãos, Deus está falando, que ponto você quer escolher na sua vida? Continuar caminhando em trevas, sem saber, porque não tem a palavra? Ou caminhar em luz, cada dia que você lê a Bíblia? Quais são os obstáculos para você não poder ter luz? Não tenho tempo, não tenho lugar, não tenho Bíblia, meus olhos estão cansados, meu óculos está velho, eu não tenho espaço. Meus irmãos, existem muitas coisas que você pode intitular para poder concordar e andar em conivência com trevas. Deus está dizendo nesta noite, quem não tem luz anda em tropeço. Quem não tem luz anda em tropeço. Provérbios 16, 20, você que tem a sua Bíblia, eu vou ler mais 3 referências. Provérbios 16 e o versículo 20. É muito importante você notar, meus irmãos, que Deus está interessado em manifestar a sua palavra, porque a palavra de Deus traz luz. Provérbios 16 e o versículo 20. Olha o que diz a palavra de Deus para aquele que atenta para a palavra. Aquele que atenta prudentemente para a palavra, diz aqui, prosperará. Por quê? Porque é feliz aquele que confia no Senhor. Meus irmãos, aquele que atenta bem para a palavra, está dizendo aqui, prosperará aquele que atenta bem para a palavra. Agora, aquele que não tem compromisso com a palavra, como é que Deus vai ter compromisso com ele? Como é que Deus, meus irmãos, vai poder brilhar na sua vida se você não tem a luz, que é a palavra de Deus? Jesus diz, eu sou a luz do mundo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como pode? É uma vergonha um cristão ter tantos anos de cristianismo e não poder ter lido a Bíblia nenhuma vez, nem 2, nem 3. Viver de pingado, viver de miséria espiritual. E a vida espiritual, ela vai refletir no seu corpo material. E Deus está dizendo, meus irmãos, aquele que atenta prudentemente para a palavra, ele atinge prosperidade, sabe por quê? Porque o caminho começa a ser iluminado. O caminho começa a ter luz e você sabe aonde caminhar. Porque a Bíblia diz, quem anda em trevas não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. A pessoa vai para cá, vai para lá, depois vem chorar, pastor, eu não sei para onde ir, não sei o que fazer, não sei se trabalho, se caso, se vendo, o que faço? Aí você fala, irmãos, eu sei a solução, é Bíblia. Leia a Bíblia e o caminho vai se abrir. Leia a Bíblia e uma luz vai brilhar, meus irmãos, nos seus pés para você caminhar em paz. Mas pastor, só ser 20 anos de cristão já não resolve? Não resolve. Resolve a palavra de Deus. Resolve, meus irmãos, é palavra de Deus. Eu contei a história para os irmãos, ano passado, contei a história para os irmãos, de um pai que fez uma promessa para o filho. Ele falou, meu filho, estude a faculdade, quando você se formar, assim que você se formar na faculdade, na sua formatura, no dia dela eu vou te dar um carro. E aquele jovem foi, estudou durante 4 anos na faculdade, e no dia da sua graduação, esperou o seu carro, fez uma festa bonita na sua casa, chamou os convidados, chamou os amigos que estiveram junto com ele 4 anos. E no dia, meus irmãos, que estava ali naquela festa, o pai chegou, chamou o filho e falou, meu filho, eu prometi a você que ia te dar algo quando você terminasse os 4 anos de faculdade, e hoje está aqui o seu presente. Pegou um pacote pequeno e deu na mão do rapaz. E o rapaz tinha contado para todos os amigos que ia ganhar um carro naquele dia. E quando aquele rapaz pegou, abriu aquele pacote, ele encontrou uma Bíblia. Uma Bíblia. E ele olhou para aquela Bíblia, olhou para a cara do pai, olhou para a cara dos amigos como quem tivesse ficado decepcionado. Pegou aquela Bíblia e deixou ali em cima da mesa e falou para o pai dele, você me decepcionou, eu esperava outra coisa. Virou as costas e foi embora. E foi embora. Já estava formado, arrumou um serviço, foi embora. Passado 10 anos, ele ficou sabendo que seu pai estava doente e que estava quase para falecer. E ele estava em outra cidade, voltou para aquela cidade. E o pai havia falecido. E quando ele estava ali na casa, olhando as fotos do pai, olhando as coisas, ele perguntou para a mãe dele, cadê aquela Bíblia que meu pai me deu há 10 anos atrás? E ela pegou a mãe, deu a Bíblia para ele, e o rapaz começou a folhear a Bíblia. Uma folha, 2, 3, e quando ele percebeu tinha algo no meio da Bíblia, quando ele abriu, ali estava uma chave, a chave de um automóvel. E quando ele perguntou para a mãe dele, onde está o automóvel? Ela falou, está coberto aqui na garagem, já faz 10 anos. Agora eu falo para os irmãos, por que muitos desprezam a palavra? Achando que nela não há solução? Porque muitos, meus irmãos, buscam comida e pensam que dentro da palavra não há comida, buscam trabalho e acham que na palavra não tem solução para o trabalho, busca cura e acham que dentro da Bíblia não há cura, dentro da Bíblia há muito mistério, há muita solução dentro da palavra de Deus.
Porque diz a palavra, meus irmãos, que o cego, ele não vê porque ele não tem luz. O cego só não pode ver porque ele não tem luz. Os seus olhos não podem captar a luz porque está cego. E ser crente há 10 anos, 20 ou mais, isso não faz você ter luz. O que faz ter luz é você ter compromisso com a palavra de Deus. Quando Deus, meus irmãos, no Velho Testamento falava sobre batalhas, ele falou algo muito, muito sério ali em Samuel. Lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, se você quiser abrir e ler, ele diz assim: eu honro aqueles que me honram, mas eu desprezo aqueles que me desprezam. Abra lá, 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Eu quero que os irmãos leiam e guardem isso, meus irmãos. Porque Deus honra aqueles que honram a Ele, mas Ele vai desprezar aquele que despreza a palavra. 1 Samuel capítulo 2 e o versículo 30. 1 Samuel capítulo 2 e o versículo 30. Aquele que tem a sua Bíblia, abra. E é muito importante isso. 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honrarem, aos que me honram, mas os que me desprezam, o que diz aí? Serão desprezados. Meus irmãos, hoje é dia de mudar, como aconteceu aqui. Deus falou: era suposto o povo caminhar perpetuamente na minha presença, mas começaram a me desprezar, então a partir de hoje eu vou desprezar também. Eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam também serão desprezados. 1 Samuel 2,30. Não adianta chorar o ano inteiro na igreja se você desprezou a palavra, porque o seu pedido vai ser desprezado e nunca vai chegar à presença de Deus. Aqui está dizendo, meus irmãos, nesta noite é noite de você se agarrar à palavra, de você comprar uma lâmpada, comprar uma mesa, comprar uma cadeira, cercar um pedacinho na sua casa e começar a ler a Bíblia ali, fazer o seu escritório. Porque ler a Bíblia na mesa da cozinha não dá tempo numa casa que tem mais de uma pessoa. Ler a Bíblia no banheiro também não dá, porque o banheiro é um lugar popular, onde a família inteira usa. Ler no quintal também não dá, meus irmãos. Tem um canto, tem uma luz, tem um ambiente apropriado. Peça sabedoria a Deus. Porque a luz vai abrir, meus irmãos, caminhos novos para você. A palavra de Deus vai abrir caminhos novos. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12, você quiser anotar isso também, é muito importante. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, fala a mesma coisa que Samuel falou sobre aquele que despreza a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12. Você que tem a Bíblia, abra. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12, diz assim: fiel é o que, meus irmãos? É esta palavra. Porque se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos, preste atenção, se perseveramos com Ele, também com Ele reinaremos. Mas diz no final do versículo 12, o que diz aí? Se o negarmos, também Ele nos negará. Meus irmãos, Deus suporta muitas coisas. Deus suporta o seu pecado, suporta a sua preguiça, suporta muitas coisas. Mas Deus não suporta um povo que rejeita a palavra dEle, porque ela é vida e luz. Aqui diz: fiel é esta palavra. Se você perseverar, você vai perseverar junto com Deus, porque a palavra de Deus é perseverante, é vida. Agora, se você negar, Ele vai te negar também, porque Deus não pode negar a própria palavra. É com você a partir de hoje. Se você quer prosperidade, quer vida, quer saúde, quer alegria na sua casa, quer bênção na sua cabeça, bênção no seu lar, meus irmãos, se agarra a palavra de Deus, não um capítulo por dia, é 5, 6 ou 10, é sacrifício. Porque Ele honram aos que honram a palavra dEle. Muitas vezes você está honrando demais a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, os seus business, o seu lazer, mas não está honrando como é devido a palavra de Deus. E Deus está dizendo esta noite, meus irmãos, que a palavra te pode fazer um vencedor. E será que você pode crer nisso? A palavra de Deus te pode fazer um vencedor. Eu sempre digo para os irmãos que a palavra, ela vence, meus irmãos, a carne, vence o diabo, vence o inimigo. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, se o diabo chegar para atacar você, e ele disser assim: eu vou matar você, eu vou destruir a sua vida, você diz: diabo, está escrito na palavra de Deus, em João 10:10, que o diabo vem sim para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, em vida e abundância. Se o diabo chegar para você e falar: você não pode fazer obra de Deus, porque você não tem seminário, você não tem curso teológico, você não vai fazer obra de Deus, você fala: diabo, está escrito lá em Filipenses 4:13, eu posso sim todas as coisas naquele que me fortalece.
Se o diabo olhar para você e falar, eu vou escravizar a sua vida, eu vou escravizar você na bebida, no mundo, você vai ver o que eu vou fazer. Você fala, diabo, você não vai me escravizar, sabe por quê? Porque está escrito, e a palavra de Deus é luz, em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nesta noite Deus está falando, meus irmãos, se o diabo chegar para você e falar, você está limitado, você não pode fazer a obra de Deus porque você não tem dinheiro, você não tem carro, você não tem recurso, você fala, diabo, eu posso porque está escrito em João 14,12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Hoje é dia de Deus falar, meus irmãos. Se o diabo quiser usar pessoas para acusar o seu passado e dizer, olha, você está brincando comigo, eu vou acusar o seu passado, eu vou mostrar quem você foi, o que você era no passado antes de se tornar crente, você fala, diabo, você não vai mostrar nada, porque também está escrito, e há poder na palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas se o diabo fala, olha, cuidado, você não sabe o meu poder, você não sabe o que eu posso fazer na sua vida, você não sabe o que eu posso destruir, arrancar o seu trabalho, arrancar o que você tem, você diz, diabo, você não pode, porque está escrito em 1 João 4,4, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E ainda que o diabo, meus irmãos, use todos os recursos dele para tentar destruir a sua vida e te ameace, falando, tome cuidado comigo, porque eu sou perseverante e eu vou destruir a sua vida, você fala, diabo, você não vai destruir nada, porque está escrito também em Tiago 4,7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se o diabo vem atacar a sua vida, você fala, ai, diabo, eu não tenho palavra. O diabo fala, ok, é comigo então, eu sou vencedor. Mas se você tem a palavra, meus irmãos, você tem luz, e quem está em luz não tropeça. Não tropeça na batalha, não falha, meus irmãos, porque Deus garante a vitória. Mas depende de você. Mas pastor, eu sou crente há 50 anos. Meus irmãos, 50 anos de carteirinha não faz você ter luz. Não faz você ter luz. O que faz ter luz é cara na Bíblia todo dia, é ler a Bíblia palavra por palavra, tentar entender a palavra de Deus, porque ela é vida, ela é vida. E você só vai ter luz na sua vida quando tiver a palavra de Deus. E eu pergunto novamente, por que o cego não vê? Porque não tem luz. Por que o cego não vê? Porque não tem luz. Mas existe cego dentro da igreja e fora da igreja, e nunca vai ver se não tiver luz. E nesta noite Deus está falando. Ele pode, meus irmãos, mudar a sua vida. Ele pode mudar o curso da sua vida, se você tiver um compromisso com a palavra, porque Ele honra. Deus honra aqueles que honram Ele com a palavra. Mas Ele vai desprezar todos aqueles que desprezam a Bíblia. Hoje é dia da Bíblia? Não, hoje não. Hoje é dia da novela. Hoje é dia da Bíblia? Não. Hoje é dia do meu vizinho vir aqui me visitar. Hoje é dia da Bíblia? Não. Hoje é dia de consertar o carro. Despreze a palavra e será desprezado na presença de Deus. Não adianta nem fazer pedido de oração ou escrever um cartaz grande, o seu pedido vai ser desprezado. Porque desprezou a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, meus irmãos, capítulo 1, versículo 3, que é a última referência que eu vou usar nesta noite. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Para você entender por que é importante você ter a palavra. Por que é importante, meus irmãos? Hebreus, capítulo 1 e o versículo 3. Olha como é importante, porque diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz assim: sendo Ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Agora preste atenção que diz aqui, meus irmãos. Deus sustenta todas as coisas pelo quê? Pela palavra. Pelo poder da sua palavra. Será que os irmãos podem repetir isso junto comigo? Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Você pode ficar no emprego, meus irmãos, 20 anos, 30 anos. Pode acontecer a crise que for no seu departamento. A Bíblia diz no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu nunca serás abalado, porque você está escondido à sombra do Altíssimo. Deus está falando, meus irmãos, Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Não há crise, não há país, não há terremoto, não há furacão, não há terrorismo, não há nada. Se você estiver, meus irmãos, firmado na palavra de Deus, nada pode te derrubar. Nada pode te derrubar. Nesta noite Deus está falando para você. Ele sustenta tudo pela palavra. Então se apegue à palavra de Deus. Até hoje, meus irmãos, o desafio desta noite é porque o cego não vê, porque não tem a luz, porque não tem a Bíblia, porque tem preguiça de ler a Bíblia. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: mude de atitude esta noite. Há um ditado importante que diz assim, meus irmãos: se você não firmar uma coluna forte contra o vento, então você cairá por qualquer vento. Se você não firmar uma coluna forte na sua vida contra o vento, você cairá por qualquer vento. Vento, meus irmãos, do medo, vento da solidão, vento da insuficiência, de tudo. Firma a coluna forte na sua vida hoje, que é a palavra de Deus, e você nunca cairá por qualquer vento, meus irmãos. Porque o vento de Deus sopra, mas o vento do mundo também sopra.
Deus está falando esta noite. Hoje é dia de compromisso, não importa se você é crente ou não. Deus não quer ver isso, Ele quer ver o coração, o que é que tem lá dentro, o conteúdo. E é noite de mudança. A partir de amanhã, se você fizer um compromisso com Deus, Deus vai honrar sua vida, porque Ele honra aos que honram Ele, mas Ele despreza aos que desprezam. Hoje não é dia de Bíblia, eu vou fechar ela e vai ficar desprezada. Ok, Deus vai desprezar você, vai ser uma semana ruim para você. Mas se de manhã você acordar e ler a Bíblia, mas eu vou fazer um sacrifício, eu vou acordar 30 minutos antes. Deus vai honrar sua vida, vai ser o melhor dia de trabalho que você já teve. Por quê, meus irmãos? Porque a luz brilha. A luz brilha no caminho, você anda e você vê e você tem conquista. Eu quero encerrar, meus irmãos, só contando a história que eu já contei para os irmãos também, mas eu quero contar mais uma vez. Havia um homem que estava ali para ser crente ou não, e ele teve um sonho. Ele teve um sonho, meus irmãos, este homem, de que havia um homem numa aldeia, e aquela aldeia estava em seca. Acabou água, acabou plantação, acabou tudo. E o dono daquela aldeia falou assim: nós vamos passar dessa região para outra região depois da montanha, porque lá tem prosperidade, lá tem bênção. E ele falou assim: só que tem um detalhe, cada pessoa que for se deslocar dessa região para aquela, vai ter que construir uma cruz de madeira de 3 metros. E cada um foi lá e construiu a sua cruz de madeira de 3 metros. Muito fácil, 2 paus trançados, pregaram, e cada um foi carregando a sua cruz. E tinha um homem ali, meus irmãos, que ele achava, ele pensou na sua mente. Ele andava na fileira de trás e ele falava: todo mundo está levando uma cruz de 3 metros. Para que isso? Cruz é cruz. Está muito pesada, eu vou cortar um pedacinho. Pegou o serrote, cortou um pedacinho da cruz. Já não tinha 3, tinha 2,5 metros. Andou mais alguns quilômetros, ele falou: essa cruz está pesada demais. O que esse homem tem na cabeça? Todo mundo levando a cruz de 3 metros, a minha está com 2,5. Cruz é cruz, eu vou cortar um pedacinho. Pegou o serrote, cortou outro pedacinho, já tinha 2 metros a cruz. E ele foi caminhando, e chegou quase perto lá do lugar, todo mundo cansado, e ele falou: esse povo é bobo, cruz é cruz, eu vou cortar mais um pedacinho, está muito pesada. Eu já estou cansado, cortou mais um pedacinho, tinha 1,5 metro a cruz só. E de repente eles chegaram, meus irmãos, bem em frente a uma terra, como se fosse quase Canaã, uma terra bonita, com água, com plantação. E o líder daquela comunidade falou: agora cada um pegue a sua cruz e ponha sobre esse precipício que a gente está vendo aqui, e vamos passar. E o precipício, meus irmãos, ele tinha quase 3 metros. Então todos puseram a sua cruz, passaram por cima dela, recolheram a sua cruz e entraram na terra de bênção. E um por um sucessivamente, quando chegou na vez daquele homem, cruz é cruz, ele pegou a cruzinha de 1,5 metro, colocou ali e ela caiu no abismo e ele ficou na terra seca. Assim pode acontecer em nossa vida. Assim pode acontecer, meus irmãos, se você querer dar um jeitinho nas coisas de Deus. Deus, lê a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, vou ler um versículo. Deus, Senhor, meu pastor, nada faltará. Eu já li a Bíblia. Pastor, eu li a Bíblia essa semana. Meus irmãos, não tente encurtar a sua cruz. Você pode ficar para trás. Pastor, eu li 2 então. O Senhor é meu pastor e Deus acampa ao redor dos que temem e os livra. Eu li 2. Meus irmãos, não tente cortar a sua cruz, porque você pode ficar. Você pode ficar. Não tente cortar a sua cruz, não tente enganar a Deus. Pastor, então faz assim, eu vou ler um capítulo, mas bem pequenininho. Lá o Salmo 100 tem alguma coisa, tem 5 ou 6 versículos, tá? Meus irmãos, é com você. Quanto mais você quiser que a luz brilhe no seu caminho, mais se apegue à palavra de Deus, porque Deus conhece o seu coração. Ele vai te honrar. Ele vai honrar a sua vida se você honrar a palavra de Deus. Nesta noite Deus está falando e fazendo um convite. Se você até hoje acha que algumas áreas da sua vida você estava vendo, mas algumas outras áreas você estava cego. E eu pergunto novamente, por que o cego não vê? Porque não tem luz para enxergar. Como Deus, Jesus abriu os olhos daquele homem cego, pode abrir também nesta noite através da palavra. Vamos fechar nossos olhos, meus irmãos, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia, e ela não vai voltar também nesse dia. Deus está falando no seu coração, Ele quer mudar a sua vida. Você, meus irmãos, pode falar com Deus nesta hora e falar: Deus, eu quero compromisso com a tua palavra. Por que, Senhor, a luz não está brilhando em meu coração? Por quê? Porque eu não estou vendo nada. Por que, Senhor, muitos conseguem certas coisas e eu não consigo? Porque talvez esteja em trevas. Senhor Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje eu não quero mais trevas na minha vida. A tua palavra diz que aquele que despreza vai ser desprezado, aquele que nega também vai ser negado. A palavra de Deus é vida. Ela é a luz, ela brilha, ela salva. Tu abriste os olhos daquele cego. Abre os meus olhos também. Independente se a culpa é minha, se a culpa foi dos meus pais ou de quem foi. Abre os meus olhos nesta noite.
Abra os meus olhos esta noite, Jesus, porque eu quero ver. A partir de hoje eu quero ter um compromisso com a tua palavra, porque eu quero ver aonde eu estou caminhando, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, e eu quero ver. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu vou ter um compromisso com a tua palavra, e a partir de hoje eu vou começar a ver, porque talvez eu estava cego até hoje. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu vou caminhar em luz, eu vou caminhar em vida, e não vou caminhar mais em tropeço. Em nome de Jesus, Senhor Deus, toca no coração, Pai, de cada um nesta noite. Que muitos, ó Pai, podem achar que vieram em vão nesta noite, mas não vieram, porque a tua palavra é viva, eficaz, ela divide, Senhor, o pensamento do espírito e da alma. Em nome de Jesus, ó Pai, toca no coração de cada um aqui nesta noite, afirmar um compromisso com a tua palavra, porque ela é tudo que nós temos. Tu, Senhor, sustenta todas as coisas, das menores às maiores. É pelo poder da tua palavra. Pelo poder da tua palavra tu fizeste o firmamento. Pelo poder da tua palavra tu sustenta tudo, e tu pode sustentar, Senhor, a cada um aqui nesta noite. Toca no coração, ó Pai, faz um renovo em cada vida, um novo pacto, uma nova aliança, que cada um aqui tenha responsabilidade e compromisso de ouvir a tua palavra, de ler a tua palavra, de comer a tua palavra, de saciar a tua palavra, porque ela é luz, e só a tua luz, ó Pai, pode nos guiar no caminho certo, no caminho da vitória, da prosperidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego esta palavra em tuas mãos, em nome de Jesus, ó Pai, e te damos graça pela tua vitória, pelo que tu fez e que farás, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Deus abençoe.